Deus abençoe meu filho Diego, está comigo, muito obrigado, Deus abençoe. Vamos formar um coral bonito aqui para a gente ler o versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quem achou Atos aí? Atos dos Apóstolos é um livro fácil, né, de achar. Tem uns livros na Bíblia que é só o sangue de Jesus. Tem um tal de Obadias que você caça e não acha. Parece que nem tem. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Quantos dizem um amém pela leitura? Amém. Deus vos abençoe. Tomem por favor os vossos assentos. Queridos, eu sempre, ao subir ao altar de Deus, eu gosto muito de contar as grandes vitórias, as grandes conquistas da parte do Senhor, nosso Deus, para com a nossa vida. Mas eu tenho que notificar algo para os irmãos. Há 8 dias atrás, hoje está fazendo 8 dias, eu tive que, não sei se orar muito, mas pedir com fé para estar aqui com os irmãos hoje. Há 8 dias atrás nós passamos por uma cirurgia de vesícula e praticamente essa semana passamos de cama, pedindo misericórdia a Deus para vir para cá hoje. E aqui estamos com os irmãos. Falei com o médico que fez a minha cirurgia. Eu disse: doutor, eu prego a palavra de Deus e sou pastor. Falei: com quantos dias eu já posso pregar? Ele disse: não, uns 8 dias. Falei: se ele soubesse o jeito que prega pregador pentecostal, ele ia dar uns 40. Então eu quero esta noite pedir a compreensão de vocês. Talvez vocês estão acostumados a me ver nos vídeos, né? Tem visto aí o nosso trabalho pela internet, tem nos acompanhado aqui mesmo em Anápolis. Talvez eu não venha a render aqui, mas prometo a vocês estar transmitindo a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Pregando aqui uns 10, 15 minutos e se eu não der conta, eu passo aqui para o pastor Lindomar, o pastor Francisco, e eles terminam aqui de pregar. Mas então tenha um pouquinho de paciência com a gente aí. Estamos aqui com muita alegria para transmitir a vocês uma palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, nós estamos na primeira conferência de oração, que eu achei muito interessante esse título, para os nossos dias, né? Para os dias atuais. Conferência de oração. E assim, o desejo do pastor Lindomar, junto aí com a coordenação e a igreja de Deus, de trabalhar esses 2 dias, esse tema sobre oração. Escolheram pela orientação divina um tema para esse evento, que é Jeremias 33, 3, um texto, por sinal, muito glorioso. Quando você estuda Jeremias 33, você vai ver pelo menos umas 25 bênçãos, aqueles que buscam os segredos que estão escondidos, estão ocultos. O texto diz: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas ocultas ou escondidas que vocês não sabem. Mas eu li com vocês aqui um texto, que também não vamos sair fora do temário desta conferência, vamos estar falando sobre oração também. E eu gostaria já de introduzir, em nome de Jesus, essa palavra ao seu coração, na esperança que quando você escutar esta palavra, ela possa queimar até os seus ossos. O próprio Jeremias, ele dizia que quando escutava a palavra do Senhor, até os seus ossos, eles eram queimados pelo fogo da palavra. Jeremias 23, 29 diz que a palavra de Deus é um fogo
e também um martelo que esmiuça a penha. Essa palavra para nós, ela é um verdadeiro escudo. Todos nós sabemos disso. O Salmos 119, verso 11, diz que a palavra de Deus, ela é como um escudo, guardo no coração para não pecar, porque ela se torna um verdadeiro escudo às nossas vidas. Ela é um verdadeiro farol, não é verdade? Verdadeiro farol. Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando eu estou escutando a palavra de Deus, eu estou recebendo algo muito importante para a minha vida. Quando estou escutando, quando estou lendo, quando estou ouvindo, eu estou me alimentando, como Jeremias 15, 16, achadas as tuas palavras, logo as comi, e quando as comi, elas me foram gozo e alegria na minha alma. Quando estamos ouvindo a palavra, nós estamos escutando algo que ultrapassa até a divisão da nossa alma e do nosso espírito, conforme Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que espada de dois gumes, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas de nosso corpo, apta para discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo algo que nos lava. João 15:3. Vocês já estão limpos pelo poder da palavra que eu vos tenho falado. Quando escutamos a palavra, estamos escutando algo que nos santifica. João 17:17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, queridos, vamos então ouvir a palavra de Deus, na certeza que ela falará ao nosso coração e sairemos daqui abençoados por Deus, através do fogo desta gloriosa palavra. O texto que nós lemos esta noite, ele fala da igreja nascente ou primitiva, a igreja inaugurada por nosso Senhor Jesus Cristo, com a descida gloriosa do meigo Espírito Santo. A grande preocupação de Jesus durante todo o período que ele esteve, ou que passou com seus discípulos, foi de formar em seus discípulos um caráter. E você vai perceber que durante todo o período que Cristo passou com eles, eles tinham uma aula todos os dias. Imagine você tem uma aula com o Mestre Jesus, todos os dias da sua vida. Isso é glorioso, né? E aí os discípulos tiveram o privilégio de passar com Cristo, pelo menos uns 3 anos e meio, juntos com Jesus, aprendendo a ressuscitar os mortos, aprendendo a curar os enfermos, aprendendo a multiplicar pães e peixes, aprendendo a transformar água em vinhos, aprendendo a evangelização, como ganhar almas para o reino de Deus, aprendendo a valorizar o ser humano, e isso é algo muito importante. Cristo os ensinou, quando Jesus atravessa o mar da Galileia, uma aprendizagem, uma aula para os discípulos. Atravessa do outro lado, lá está o gadareno, e os demônios pediram para Cristo: nós podemos entrar nesses porcos? Jesus olha para eles e diz: pode entrar, pois a alma do gadareno vale muito mais que esses porcos. Jesus os ensinou a valorizar gente, a valorizar o ser humano. Então todos os dias eles estavam aprendendo com Cristo. Mesmo passando esses 3 anos e meio com Cristo, Cristo não os soltou. Cristo disse a eles: vocês não se ausentem, vocês não saiam de Jerusalém antes de vocês serem revestidos de poder. Jesus já poderia ter dito a eles: vão pelo mundo e preguem o meu evangelho, façam tudo o que vocês têm que fazer.
Mas você percebe que mesmo depois da morte de Cristo, ele teve as suas aparições aos seus discípulos. E em uma dessas aparições, Cristo disse: vocês fiquem em Jerusalém, porque quem quer ir, primeiro tem que ficar. Nós somos impacientes. Evangelho é isso: vinde a mim, aprendei de mim. Terceiro, ide após mim. Primeiro você vem, o chamado de Cristo. Segundo, você aprende. Terceiro, é que Cristo vai te soltar e que vai dizer: ide após mim. Jesus está dizendo aos seus discípulos: ficai onde? Jerusalém, a terra do avivamento, a terra do pão, a terra da água, a terra da aprendizagem. Jerusalém, o lugar que vocês vão receber o revestimento de poder. Jesus sabia muito bem o que estava dizendo aos seus discípulos. Ele sabia que os seus discípulos não poderiam ir da forma que estavam. Se Jesus solta Pedro do jeito que Pedro estava, o primeiro que ele evangelizasse, que não quisesse aceitar Cristo, ele já cortava o pescoço. No Getsêmani, Jesus viu Pedro arrancando da espada e cortando a orelha do soldado Malco. Jesus disse: eu não estou ensinando assim você, Pedro. Eu estou te ensinando o amor. Eu estou te ensinando o ser manso. Eu estou te ensinando ter domínio próprio. Eu estou te ensinando ser humilde, ser manso. Eu não estou ensinando você cortar a orelha das pessoas. Eu não estou ensinando você cortar a cabeça das pessoas. Eu estou te ensinando a ser um Pedro diferente. Aprendei de mim. Fiquem. Tem muita gente querendo ir, e Jesus está dizendo: você precisa primeiro ficar. Tem muitas pessoas que estão vestidas, mas não estão revestidas. Os discípulos estavam vestidos, mas não estavam revestidos. Jesus queria que eles ficassem revestidos, para depois eles irem. Eu sei que muitas vezes nós somos impacientes. Tinha dia na minha vida que parece que eu queria ter umas asas bem grandes e já sair voando. E Jesus olhava e dizia: não, eu quero que você fique primeiro, que você aprenda primeiro, que você ore primeiro, que você jejue primeiro, que você busque primeiro, que você consagre primeiro, que você aprenda primeiro, para depois você ir. Como você quer inflamar se você não está inflamado? Como você quer impactar se você não está impactado? Como que é que você quer que as pessoas sejam incendiadas se você não está incendiado? Fique. E os discípulos ficaram, e vocês viram o que aconteceu naquele dia tão lindo, na descida do Espírito Santo sobre eles em Jerusalém. A Bíblia diz que veio do céu, pois o verdadeiro avivamento vem do céu. Veio do céu para eles, eles foram revestidos de poder, e a partir do momento que foram revestidos do poder, vocês vão perceber a diferença desses discípulos, a diferença de João. Mas pastor, João, o apóstolo do amor. Você lembra que quando Jesus entrou em Samaria, quando Jesus entrou em Samaria, que os samaritanos não queriam receber Jesus, o próprio João disse: Jesus, vamos pedir fogo do céu, vai queimar esse povo tudo aí, Jesus. Esse era o discípulo do amor. Mas depois do Pentecoste, percebe-se que realmente eles estavam totalmente mudados, inflamados, impactados, transformados para incendiar o mundo. E aí você percebe que o primeiro sermão, porque com a descida do Espírito Santo, não vem só o batismo com o Espírito Santo. Inclusive eu quero dizer a nós que estamos aqui, não vamos nos limitar só em buscar o batismo com o Espírito Santo. Olha, com a descida do Espírito Santo, os discípulos
receberam, além do batismo com o Espírito Santo, eles receberam, como Pedro recebeu, o dom da palavra. Seu primeiro sermão, o apóstolo São Pedro consegue trazer a Cristo aproximadamente quase 3.000 almas para Jesus. Em Atos capítulo de número 3, o apóstolo São Pedro, ele vai subindo para o templo, para a oração da hora nona, e você percebe que tinha recebido também o dom de maravilha. Ele diz para o coxo: não tenho ouro, tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aí você percebe que em Atos capítulo de número 5, o apóstolo São Pedro tinha recebido o dom do discernimento. Ananias e Safira vêm com uma baita de uma mentira, mas quando entra na igreja, o apóstolo São Pedro estava tomado pelo poder do Espírito Santo. O discernimento veio sobre Pedro e eles não conseguiram mentir para o apóstolo do Senhor. Como a igreja odierna está precisando mergulhar na oração e buscar as dádivas do Espírito nesta última hora. E vamos falar um pouco sobre isso e sobre a oração desta igreja que foi nascendo nesse fogo tão glorioso. E o capítulo que nós lemos, que vocês leram, no capítulo 2, versículo de número 42, fala que eles perseveravam na doutrina, perseveravam no partir do pão, perseveravam na comunhão e perseveravam nas orações. Eles eram perseverantes na oração. E é muito interessante quando a gente vai estudando sobre a igreja primitiva, vai estudando sobre a vida desta igreja e vendo o sucesso desta igreja, o êxito desta igreja, como esta igreja crescia no dia a dia, a singeleza desta igreja, a simplicidade desta igreja, a humildade desses crentes e a fé desses crentes, a comunhão que esses crentes tinham e o desejo de orar, o desejo de jejuar, o desejo de se consagrar a Deus, o desejo de ver outras almas, outras vidas chegando à igreja, se convertendo ao cristianismo. Era muito grande o desejo deles. Inclusive, algo que eu quero dizer para a igreja, eu sei que estou falando para o Brasil, muitas pessoas que estão me ouvindo agora, líderes, igrejas, algo muito interessante que nós, como igreja de Cristo, precisamos entender ou lembrar nesta noite, é que nós estamos ganhando muitas pessoas para Cristo, para Jesus, e essas pessoas, ao chegarem na igreja, elas vão congregar, seja aqui, ou seja em outra igreja. Essas pessoas vão cair aqui, elas vão congregar aqui, elas recebem uma boa recepção, o pastor as recepciona, os recepcionistas as recepciona ali, logo na entrada, na chegada, recebem um sorriso, recebem os aplausos, mas esse povo, eles vão congregar aqui. E o que fazia a igreja primitiva, ou o que fazia esses crentes, essas pessoas ficarem ali, era essa comunhão, esse partir do pão, essa comunhão verdadeira, essa comunhão viva, fiel dos crentes, pois não dependia só de Pedro, o pastor da igreja, não dependia só dos diáconos, dependia também da comunidade, dependia dos irmãos, porque eles chegavam na igreja e, encontrando isso dentro da igreja, se assentavam aos bancos e, encontrando isso junto com os irmãos ali, e isso fazia com que o número de pessoas fossem crescendo no dia a dia. E segundo a história, com pouco tempo, metade da Jerusalém já havia se convertido ao cristianismo, já havia se convertido a Cristo. Algo que nós precisamos nos atentar, que às vezes a pessoa vem para a igreja, vem para o nosso meio,
Eu sei que essa igreja é uma igreja muito ensinada, eu conheço o pastor Lindomar, sei que é um homem de Deus, mas eu sei que estou pregando não só aqui, mas para centenas, milhares de pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque as pessoas vêm congregar com a gente, quando elas caem aí no meio, elas também precisam elas precisam ser bem recebidas por vocês que estão aí na nave do templo. Quando ela chegar perto de você, dê um sorriso, dê um aperto de mão, pergunte a essa pessoa como vai, como está, quando for embora, dá um abraço. Quantos que entram na igreja e saem da mesma forma, recebe o abraço na portaria, recebe o bem-vindo aqui, mas quando cai aí no meio, muitas pessoas não valorizam essas almas, às vezes discriminam essas pessoas, e com isso elas procuram outros lugares para ir. Mas a gente aprende com esta igreja aqui, que esta igreja, o amor, o partir do pão, a fé, a comunhão desta igreja, quando fala igreja, não está falando só de Pedro, não está falando só de Tiago, das lideranças da igreja, está falando da igreja, dos irmãos, das pessoas também que frequentavam a igreja, e isso ia trazendo crescimento para a igreja. Mas algo que me chamou muita atenção nesse versículo 42, é sobre a perseverança desses crentes na oração, pois perseverar em oração nunca foi fácil, né? Perseverar, uma coisa é você começar a orar, outra coisa é você perseverar na oração. Quando nós abrimos a nossa Bíblia em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 18, olha o que Paulo está dizendo à igreja que estava em Éfeso: orem no Espírito em todas as ocasiões. Paulo está dizendo isso para uma igreja que precisava desta palavra, pois vinham de consequências e consequências, de desafios e desafios, tantas coisas para chamar a atenção, tantos entretenimentos que tinha em Éfeso, e Paulo ensinando esta igreja a orar em todas as ocasiões. Mas para você orar em todas as ocasiões da sua vida, você precisa perseverar na oração. Do contrário, é impossível você orar em todas as ocasiões. Orar quando tudo está bem, orar também quando as coisas estão difíceis, porque geralmente nós temos uma tendência, quando chegam os problemas da vida, a gente vai deixando a oração, fazemos birrinha com Jesus, e falamos com Jesus: eu só vou orar depois que o Senhor resolver meu problema. Aí Jesus lá do céu diz: eu só vou resolver seu problema depois que você orar. Glória a Deus. Quando a gente estuda a vida de Daniel, você vai perceber que Daniel, ele orava em todo o tempo. Quando Daniel foi para a cova dos leões, Daniel não era um garoto de 18 anos mais. Daniel estava com seus 86 anos de idade, diz a história. Daniel orava antes do problema, Daniel orava dentro do problema, e Daniel orava depois do problema. O que Daniel estava fazendo em Daniel capítulo de número 6, era só sequência daquilo que ele fazia em Jerusalém e que ele estava fazendo em Babilônia. Daniel capítulo 1, ao chegar ali na Babilônia, vocês percebem que Daniel, ele implanta o seu costume de oração, ele tinha esse hábito de oração. Ele implanta, não foi Babilônia que implantou nele os seus costumes, mas foi Daniel que trouxe os costumes do seu Deus, do seu Pai, do seu Senhor para a Babilônia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo aqui: orai em todas as ocasiões. Daniel orou ao chegar na Babilônia, nem estava ainda enfrentando tantos problemas ainda, mas quando os problemas veio, Daniel estava com um belo de um depósito diante do Senhor. Tem pessoas que esperam para orar, já que estamos num seminário de oração. Tem pessoas que esperam para orar depois que as coisas chegam, os problemas chegam, os ventos chegam. Enquanto os ventos não vêm, enquanto os problemas não chegam,
problemas familiares, profissionais, estudantil, problema na saúde, problema no casamento, problema na família. Vá fazendo depósito de oração. Vá fazendo depósito de oração, porque do contrário, se você não tiver um depósito de oração antes desses problemas, quando os problemas chegarem, você não vai conseguir vencer os problemas. Sabe por que Daniel vence esses problemas com tanta facilidade? Porque Daniel, ele tinha depósito de oração, orou antes do problema, orou no centro do problema, orou no centro do problema. Outra coisa que me chamou muita atenção no capítulo de número 6 de Daniel, é que Daniel poderia muito bem ter fechado a janela com medo. Era hábito dele de abrir as janelas, conforme a oração de Salomão que tinha feito ao Senhor. Salomão, ao terminar o templo, ele fez uma das mais longas orações da Bíblia Sagrada. E ele começa a orar ao Senhor e a dizer: Deus de Israel, quando o teu povo não conseguir chegar nesse templo, mas quando eles estiverem perdendo as guerras, que o Senhor possa ajudá-los nas batalhas, a vencer as guerras, a vencer os problemas, a vencer as dificuldades. Somente, Senhor, se voltando para este templo, para esta casa, Senhor, podem eles estar longe ou perto, ouçam-nos. Salomão fez uma oração muito inteligente, e Daniel, baseado nesta oração, ele tinha hábito de abrir as janelas e orar, virado para a banda de Jerusalém, todos os dias da sua vida, clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. E ele só dá sequência naquilo que ele já fazia. Quem é de oração, irmão? Quem ora, quem realmente busca a presença de Deus, ele aprende essas lições. Ele ora quando tudo está bem, e alguém pergunta para ele: por que é que você está no culto de oração? Ora, é porque eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar. Eu não estou no culto de oração só porque eu estou enfrentando um problema. Eu estou no culto de oração para me ajudar, para que o Senhor me ajude a vencer os problemas quando vierem, quando chegarem. Então, a gente precisa aprender essas palavras que Paulo está ensinando à igreja em Éfeso: orar em todas as ocasiões. 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 8, olha o que Paulo está dizendo ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo está dizendo para ele: orem em todo lugar. Não há desculpa para não orarmos. Eu trabalho muito. Eu sou muito ocupado. Não há desculpa para nós orarmos, porque você pode orar em pé, você pode orar assentado, não importa a posição do corpo, porque a forma que estiver o seu corpo, a sua alma precisa estar ajoelhada. Você pode estar em pé, mas a sua alma precisa estar ajoelhada. Glória a Deus. Não há desculpas para não orarmos. Nós podemos orar em pé, podemos orar sentados, podemos orar enjoelhados, podemos orar com a nossa cabeça entre as pernas. E se nós não quisermos orar assim, até dentro da água crente ora. Está pregando heresia, pastor? Estou não. Leia o livro de Jonas, você vai ver o profeta no fundo do mar, no ventre do peixe, fazendo talvez uma das orações mais gostosas da vida dele, dizendo: que saudade do templo, que saudade da escola dominical, que saudade de escutar um sermão do meu pastor. Se o Senhor me tirar desse inferno, eu não vou perder um culto de oração no templo. Bendito seja o Deus a quem nós servimos. Não espere o peixe chegar para você orar. Ore em todo lugar, em todo lugar, diz-nos a palavra do nosso bom Deus. Essa igreja aprendeu a perseverar na oração. Meus irmãos, nós temos um grande modelo na Bíblia,
chamado Paulo e outros mais, profetas, apóstolos do Senhor, que nos inspiram a orar. Mas o nosso maior exemplo de oração, o nosso maior modelo de oração, o qual os discípulos, os 12, eles haviam aprendido com o seu modelo de oração, com o próprio Cristo. Os discípulos haviam aprendido isso, haviam aprendido a orar, haviam aprendido a buscar. Em Atos capítulo 4, você vai ver que depois que eles curam aquele coxo, conforme falamos que eles tinham recebido o dom de maravilha para curar os doentes, os enfermos, esses milagres maiores, ressuscitar mortos, eles vão para um período de oração, que é no capítulo de número 4, e quando eles começaram a orar, eles oraram com tanto fervor, com tanta fé, com tanta convicção. Alguém me ouve, por favor? Dos seus pés. Isso é possível acontecer ainda nos nossos dias? Claro que sim, é possível acontecer. Do chão tremer, do lugar que nós estamos tremer, com a pessoa gloriosa do meigo Espírito Santo nos tocando. Atos capítulo de número 16, foi citado aqui pelo pastor Francisco. Atos 16, Paulo e Silas orando ao Senhor, o chão tremeu, a prisão tremeu, os infernos tremeram, os homens tremeram, as prisões não aguentaram, porque Deus fez aquela prisão tremer pelo poder do Senhor. Com quem eles tinham aprendido isso, gente? Quando você abre a sua Bíblia, em Lucas capítulo de número 11, em Lucas capítulo de número 11, me chama muito a atenção isso aqui. Os discípulos de Jesus, andando com Jesus, vendo Jesus ressuscitar mortos, vendo Jesus curar cegos, vendo Jesus fazer tantos milagres, tantas maravilhas, mas olha o que eles estão pedindo. Em Lucas capítulo de número 11, olha o que eles estão pedindo para Jesus. Jesus, nos ensine a orar. Eles poderiam ter chegado para Jesus e dito: Jesus, nos ensine a multiplicar pães. Isso é fantástico. Jesus, nos ensine a ressuscitar os mortos, e nós vamos trazer logo a Globo para ver nós ressuscitando os mortos, e isso vai dar um baita de um ibope. Jesus, nos ensine a multiplicar pães. Jesus, nos ensine a fazer a metamorfose, transformar água em vinho. Mas não, olha o que eles estão pedindo para Cristo. Jesus, ensina-nos a orar. Vamos lembrar disso aqui, gente. Você só vai ressuscitar mortos, você só vai curar os doentes, você só vai multiplicar pães, fazer os milagres feitos por Cristo Jesus, se você aprender essa primeira lição. Tem gente que quer passar a fazer os milagres do Senhor, as curas, os milagres, os feitos, e às vezes ele passa se esforçando tanto em cima da cabeça de um demoniado, 1 hora, 40 minutos, orando também para Jesus batizar uma pessoa no Espírito Santo, 30 minutos ali, Jesus não faz. Ora para Jesus curar, Jesus não cura, mas ele passa 30 minutos tentando, mas não passa 30 minutos na oração. Antes de nós irmos para o campo de batalha, antes de nós fazermos as obras do Senhor, nós precisamos aprender e ter a humildade que os discípulos tiveram. Senhor, nos ensina a orar. Porque eles estavam dizendo: Senhor, nos ensine a orar. Se você estudar a história de Cristo, você vai perceber que grande parte dos momentos de oração de Jesus, Jesus passou sozinho. Isso,
grande parte do período de oração que Jesus tirava, ele tirava sozinho. Muitas madrugadas, muitas noites na presença do Pai, muitas noites orando. Se você ler Lucas capítulo de número 6, Jesus passa uma noite inteira orando. Para quê? Para no outro dia separar, chamar aqueles que a Bíblia diz que ele chamou todos quanto ele quis chamar. Os discípulos estavam de olho no seu mestre. Talvez não aguentasse o seu pique, o pique da oração. Talvez não aguentasse passar as horas que Cristo passava em oração, mas eles estavam de olho em Cristo. Ele passava a noite orando. Orabachai. Tenho que dar graça em tudo, né? Mas como eu almejo esta noite, estar com a minha saúde imperfeita aqui, para mim dar lugar ao Espírito Santo, que eu estou com vontade de dar uns pulos nesse altar aqui. Eles estavam de olho no seu mestre. Ele passava a noite orando. No outro dia, ou na madrugada, ele vinha sobre as águas, andando por cima das águas. Orabachandarai. Passava a noite orando. Mateus capítulo de número 17, o monte da transfiguração, ou aonde Cristo transfigura, passa a noite orando. E os discípulos no sopé do monte, 9 dos discípulos no sopé do monte, tentando expelir demônios, tentando fazer as obras, tentando fazer o milagre. Um pai de um lunático preocupado, e uma confusão lá embaixo no sopé do monte, escriba, fariseu, tudo discutindo com os discípulos. Ele passa a noite orando, e quando ele desce, aquilo não era problema para ele. Quando ele desce, ele já expeliu aquele mal, aqueles demônios já foram saindo. E os discípulos, vendo a facilidade que o seu mestre fazia os milagres, eles não estavam pedindo para Jesus: ensina a gente a expelir os demônios. Eles estavam pedindo para Jesus: ensina a gente a orar. Oh, me canta. Me ensina a orar, mestre. Porque se o Senhor nos ensinar a orar, nós curaremos os cegos, nós ressuscitaremos os mortos, nós ganharemos as almas. O Senhor lida com as situações com tanta facilidade, mestre. Nos ensina a orar. Bendito seja o nome de Jesus. Lucas capítulo de número 3, versículo de número 21. Jesus inicia seu ministério orando. Como não aprender com esse modelo? É batizado por João, nas margens do Jordão. Está sendo batizado por João. Quando sai das águas, a Bíblia diz que ele orou. Nem todos os evangelistas falam isso, mas Lucas teve esse capricho de dizer que enquanto Jesus orava, o céu abriu. Quem abre o céu não é a sua oratória. O que abre o céu não é a sua exegética, não é a sua homilética, a sua intelectualidade. O que vai fazer o céu se abrir é você com uma vida de oração. Cristo quer nos ensinar estas lições. Eu tenho
Falo isso debaixo do sangue de Cristo. E sei que os homens de Deus que estão nesse altar têm visto muito mais coisas do que eu. Mas a gente percebe que quando nós entramos de fato na presença de Cristo, não precisa tanta coisa. Porque o que atrai o céu, o que faz o céu se abrir, não é 40 minutos de pregação num altar, ou 1 hora de pregação no altar, mas são os momentos diários que você passa antes do altar. E a gente contempla coisas gloriosas, quando você se rende a Deus na oração. Não precisa tanto esforço. Eu me lembro que estava em um congresso, eu não estava pensando em orar pelos enfermos, eu não estava falando sobre enfermos, eu estava pregando em um congresso de jovens. De repente, do meu lado direito, levanta uma mulher, assentada em uma cadeira de roda. Ela se levanta e começa a andar. Ninguém estava orando por aquela mulher. Aleluia. Quando você tem uma vida de oração, não é você que faz, é Ele que faz. O Rafal Enai, tu le calem steploene resaloe. As coisas ficam mais leves, ficam mais maneira, quando nós temos essa prática, quando nós aprendemos com esse modelo Cristo, chamado Cristo. A Bíblia diz que, tendo ele sendo batizado e tendo ele orado, o céu se abriu. Você quer que os céus se abram para você? Você que tem desejo de fazer a obra de Deus, você tem desejo de ser usado pelo Espírito. Quantas pessoas que chegam na gente, qual é o segredo? Não existe segredo. O segredo já está revelado. Olha aqui o modelo de Lucas 3, 21, tendo orado. O modelo de Lucas 6, para tomar uma decisão no outro dia, passa uma noite orando. Às vezes nós passamos uma noite tomando decisões. Às vezes passamos uma noite infiltrado na internet, uma noite nos filmes, uma noite com tantas outras coisas, menos com o Pai. E queremos no outro dia fazer prodígios, queremos empurrar as coisas espirituais de goela abaixo. Não, amados, nós estamos aprendendo a fazer calos no nosso dedo, menos no nosso joelho. Nós já fomos melhores, já oramos mais, já consagramos mais, já buscamos mais, já suspiramos mais oração, pois oração é o encontro da sede de Deus com a sede de quem ora. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O reformador da igreja, Lutero, diz que a oração, ela é o suor da alma. Vou repetir. Lutero dizia que a oração é o suor da alma.
em fervente oração, em o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode ir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. A oração, se é o suor da alma, Cristo extravaga isto no Getsemane. Orou até o seu suor se tornar em gotas de sangue. E ele diz a mim e a você ainda, nem um pouquinho pudesses velar comigo. Nem um pouquinho você pode orar comigo, porque temos tempo para tudo, menos para a oração. Nós queremos ser o carro de fogo, nós queremos ser o faísca de fogo, nós queremos ser o trovão do fogo, mas não queremos ser um adorador na oração. Nós queremos estar nos grandes holofotes da vida, mas o que nós aprendemos com Jesus em Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, é totalmente diferente. Se você tiver a curiosidade de ler, Jesus foi um pregador que fugia dos holofotes para orar. Depois de ter curado, depois de ter pregado, depois de ter ressuscitado, depois de ter feito tantos prodígios, tantos sinais, que a multidão vinha para aclamá-lo, a Bíblia diz que ele fugia para o monte para orar e buscar mais para aquela multidão. O contrário da minha geração, que corre para a multidão, que corre para os holofotes. Eu nunca vi, durante esse período que conheço, que estou conhecendo a Cristo, eu nunca vi uma geração tão obcecadas por holofotes, por fama, por glória, por multidão, por ser famoso, e tanta preocupação em ser o cara da vez, em ser o pregador da vez, em ser o pastor da vez, em ser o cantor da vez. Queridos, se essa multidão, ou se nós nos atentássemos para fugir disso e formos um pouco mais para a oração, nós iríamos matar mais a sede daqueles que nos procuram. John Knox, ele, ao chamado da sua esposa, que dizia-lhe: vem comer, homem, vem para a mesa, vem se alimentar. Olha o que ele dizia: como posso, mulher? Eu preciso orar. Eu preciso orar. E a história diz que enquanto ele não orava 3, 4, 5 horas, suspirando e gemendo e dizendo: dá-me a Escócia, senão eu morro. Glória. Segure na mão desse crente que está perto de você, vê se ele ora.
se a alma dele aspira isso, respira isso. Oh, ajuda-nos, ajuda-nos. Ajuda-nos. Clabar e astéria. Aleluia. Ajuda-nos, faz-nos homens de oração. Nos ajude a orar. Choravai astéria. João Calvino dizia que a oração é antídoto para as nossas aflições. Olha a expressão de Calvino, diz que a oração é o verdadeiro antídoto para as nossas aflições, para os nossos problemas, para o nosso ministério, para sermos usados, para transformar pessoas, para mudar vidas. A oração. Ou a gente ora, ou a gente morre. Glória a Deus que nós estamos em uma igreja que ainda se preocupa em colocar temários como esse, que ainda se fala de oração, que ainda vive oração. A nação brasileira está precisando se atentar um pouco mais para isso. Estamos culpando A, culpando B, culpando C, culpando os governos, enquanto nós, como Igreja de Cristo, precisávamos nos atentar para isso e orarmos como John Knox dizendo: dá-me o Brasil. Dá-me famílias brasileiras. Dá-me pelo menos minha família. Mas os nossos pedidos são tão diferentes de Eliseu, né? Quando Eliseu teve a oportunidade: o que você quer comigo? Ele disse: eu quero porção dobrada do Espírito que há em você. Não quero a sua fama. Não quero ser o Elias trovão, não quero ser o Elias o dardo de fogo de Deus, mas quero ser o Eliseu da porção dobrada. Ah, se nós nos agonizássemos um pouco mais na oração. Nosso problema é que nós colocamos um joelho e já levantamos com o outro. Nosso problema é que nós queremos falar 1h30, mas não queremos orar 2 horas, 30 minutos. Nosso problema é que nós queremos os holofotes, mas não queremos a presença do Deus da glória. Se nós nos agonizássemos um pouco mais na oração, nós nos levantaríamos melhores. Assássemos um pouco mais essa nossa carne no fogo da oração. Se nós assássemos um pouco mais as nossas mentes no fogo da oração, assássemos o nosso coração no fogo da oração, eu tenho certeza que a nossa vida seria outra. Nós estamos querendo inflamar, mas não estamos inflamados. Nós estamos querendo impactar, mas não estamos impactados. Estamos frios, apáticos, alheios, longe de Deus e mentindo que estamos perto.
Estamos distante da presença e fazendo carinha que estamos perto do Espírito. A igreja brasileira está precisando voltar à prática da oração. Tem gente com ministério atrasado porque não ora. Tem gente que a família está desabando, mas não tem coragem de orar. Tem gente que o ministério está fracassando, mas não ora. Estuda sobre oração, lê sobre oração, ouve sobre oração, fala sobre oração, mas não ora. O gostoso da oração, irmão, eu estou dando lugar aqui, e olha lá, tem que segurar aqui, porque senão daqui a pouco o pastor Lindomar vai ter que levar eu para o médico. Mas tem gente que escuta sobre oração, estuda sobre oração, lê 5, 6 livros sobre oração, mas não ora. O gostoso não é só ler, só escrever, o gostoso é você orar. Orar ao Senhor. Jesus não só falava de oração, ele orava. Jesus não só ensinava sobre oração, ele orava. Jesus não só pregava sobre oração, ele orava. Por isso os discípulos estavam dizendo para ele: me ensina também a fazer o que o Senhor faz. Me ensina a orar, nós queremos aprender a orar. Quantos podem esta noite levantar uma das suas mãos ao Pai? Diga: faz-me um homem de oração. Aleluia. Deixa eu contar algo para você, para mim orar e já devolver o microfone ao meu amigo. Não sei se contei da outra vez, ou se você já me ouviu contar isso por aí. Na casa de John Wesley, lá ainda existe a sua casa. Foi um homem que viveu uma vida de oração. Lá na sua casa tem o seu quarto ainda. E o quarto aonde ele passava 2, 3, 4 horas em oração ao Senhor. Tivemos a oportunidade de entrar nesta casa. Entramos nesse quarto, que é o quarto que ele orava ao Senhor. E quando nós nos ajoelhamos no local onde estão os 2 buracos, onde ele passava essas horas em oração, quando eu me ajoelhei, o Espírito de Deus falou ao meu coração: faça os teus próprios buracos. Ou seja, tenha as tuas próprias experiências. Vamos viver a vida toda só falando desses homens que se tem um pouquinho deles, dos feitos de Cristo, das maravilhas de Cristo, e nunca vamos tomar atitude? Me levantei dali com vergonha do Espírito Santo, e diz: Espírito Santo, então faça-me um homem de oração. Aleluia. Podes dar a mão para o teu irmão? Diga para ele: cuidado, você está segurando na mão de uma labareda de fogo. Eu espero que eu esteja falando a verdade. Aperta a mão dele até sair glória. Continue segurando a mão dele, por gentileza. Por alguns minutos, segure a mão desse irmão. Feche os seus olhos. Se o que você ouviu aqui inflamou sua vida, abra sua voz e dá glória ao Deus a quem você serve. Se alguma coisa que você ouviu aqui te inflamou, abre a sua voz e dá glória a esse Deus, e glorifica esse Deus, e exalta esse Deus, e louve esse Deus. Choravacandunai, asterimicantunai. Quem tem glória para esse Deus, abre a boca e dá glória para esse Deus. Ó Espírito Santo da vida e da verdade, ó Espírito Santo poderoso,
O Espírito Santo glorioso, pega a gente, Espírito Santo, enche a gente, Espírito Santo, toca a gente, Espírito Santo, queima a gente, Espírito Santo, impulsione a gente, Espírito Santo, inflama a gente, Espírito Santo, vem impactar a gente, Espírito Santo. Nós queremos sair daqui derramando do seu poder, queremos sair daqui, Senhor, com desejo de orar, queremos sair daqui tocado pelo poder da tua glória. Por avacandarabachandarai. Quem tem glória para ele, vai abrindo a voz e vai dando glória. Se o teu irmão que você segurou na mão dele não está dando glória, esquece, abre a tua voz, solta essa trombeta de glória, esquece tudo agora, parte para um momento de oração, parte para um momento de busca. É você, o Espírito Santo agora, ninguém te segura, ninguém te resiste. Deus está nesta noite lhe dizendo: eu te tomo para as nações, eu te tomo e vou te usar, vou saltar contigo muralhas e vou fazer coisas grandes na sua história e na sua vida. Quem acredita nessa palavra, abre a voz e solta grito de glória para ele, abre a voz e solta grito de glória, porque o Espírito Santo está tomando a casa, o Espírito Santo está levantando colunas na nação brasileira, e o Espírito Santo esta noite está falando ao meu coração: estou levantando nesta igreja várias colunas de oração, estou levantando mulheres de oração, moças de oração, obreiros de oração, estou levantando uma geração de oração. Turabacandarabachandarai, Riterabacandarabaxandarai, Rabacandarabachandarai. Quem tem glória para ele, dá glória para ele. Quem tem aleluia, dá aleluia para ele. Quem é batizado no Espírito Santo, envergonhe Satanás, fala em mistério com Deus agora. Olha o Espírito Santo tomando a igreja, olha o Espírito Santo lhe entregando o dom da palavra, olha o Espírito Santo lhe entregando revelações, olha o Espírito Santo lhe entregando discernimento de espírito, olha o Espírito Santo entregando o dom da profecia, olha o Espírito Santo entregando o dom da fé, olha o Espírito Santo derramando. Quem quer, abre a boca e salta grito de glória. Orabacandarabachandarai, alamaséria candonai, oribia candonai. Deixa o Espírito Santo soprar cinza. Orebia seria ho herabai. Receba o dom da palavra aí. Você não vive orando pedindo? Então receba. Você não vive dizendo: eu quero ser usado por Deus? Então receba, deixa o Espírito te tomar. Olha o Espírito levantando pessoas aí para a obra. Rabachandarabacai. Tem pessoas que estão aqui, que o ministério dele será tão intenso que ele mesmo vai ficar encabulado com o que Deus vai fazer. Abre a tua boca e deixa Deus agir. Rabai seter remicantonai, Rebiakai, Hendinai, Serimie, Ridie, Reboe, Candunai, Rebakai. Receba variedade de línguas aí. La séria. Orele reracando Rebiakai. Rebiakai. Rebia novia séria. O Espírito de Deus me diz de uma nuvem de avivamento que vem sobre este lugar. Rinderevia séria. Crentes provarão isso. Uma nuvem de avivamento entra nesta casa. Sopra em nós, Espírito.
O remanto comanai. En la marandera sorrebaia teria cantonai. Uma nuvem entrou nesta casa de avivamento. Uma nuvem. Eu não sou menino, meu irmão. Eu sei quando Deus fala comigo. Remia cantonai. Uma nuvem de glória entrou nessa casa. Não que esta casa não tenha presença. É algo diferenciado para vós nesta noite. Rabia séria candonai. Ridi cantorindecai. Ele vai começar a tomar tua boca aí agora. Ele vai tomar teus lábios aí agora. Ele vai tomar tua mente aí agora. Ridi cantorinde remascenderi. Rinde remascendore. Rinde cantore bacandarai. Quem tem glória, dá glória para ele. Quem tem, tem. Quem não tem, fazer o quê? Mas quem tem, pelo amor de Deus, abre a boca e adore a ele. Randorinde rimasse. Raiderinde remasse. Olha aí o que Deus está fazendo em vós. É para vós. Desfrute dessa glória. Desfrute dessa presença. Desfrute desse fogo. Desfrute desse avivamento. Desfrute dessa presença. Desfrute dessa alegria. Desfrute desse gozo. Desfrute. Dai sol de rinde remasse. Para algumas pessoas aqui, Jesus está entregando dons. Dai seteremifau enai. Olha aí, obreiros. Olha o dom de milagres. Dom de maravilha chegando, obreiros. Rede revia ascendenai. Ai cantore vaserre. Ai cantore vaserre. Levante as duas mãos lá em cima. Levante, por favor. Eu vou contar até 3. E no 3 você vai abrir a boca e vai dar uma rajada de glória, do tamanho da glória que você quer dentro dessa casa. Eu conto no 3. Eu conto 2. Eu conto 3. Abre a voz e adore a Ele na beleza da sua glória. Alapai conderia cantorei. Ai torrebia candonai. Ai cobobia séria cai. Ai torrevia candonai. É mistério, igreja. É mistério, igreja. É mistério, igreja. É mistério, igreja. Alabatéria candarabachandarai. Rabacai, seja porta-voz de unção, seja porta-voz de poder, seja um transmissor de unção. Aliás, por gentileza, eu encerro a minha participação aqui agora, lhe pedindo, por favor, que você coloque a tua mão no ombro desta pessoa, transmita para ele o que você recebeu. Põe tua mão no ombro dele, transmita esta glória, transmita esta presença. Vai sair profecia, vai sair cura, vai sair milagres. Aderabia stai quente, rinderebia cantore, riderremascenderi, ai derinde. Já Deus está usando gente aí.
Deus está usando gente aí. Ele está usando pessoas aí. Ele está usando na profecia. Ele está usando na cura. Quem tem glória vai dando glória. Quem tem aleluia vai dando aleluia. Quem é batizado fala em línguas. Tem gente aí tendo experiência com o Espírito. Deixa ele adorar. Deixa ele adorar. Rabai kenderibibibi kandarai. Deixa adorar. É o Espírito tomando. Alai se deridera. Aleluia!